O nosso tema de hoje é a postura de meditação e os mudras de mãos. Vou começar pela parte da postura de meditação. E a postura de meditação é certamente a mais importante, né? Não há dúvidas sobre isso. Asana, literalmente, significa assentar, assento. Asana vem da raiz sânscrita as, que significa isso, significa assento, significa o local do assento. Então, o asana, ele surge com uma relação muito intrínseca com a postura sentada, né? A postura meditativa que a gente chama, mas essa postura sentada, tá? E qual é, né, essa postura de meditação? O que é esse asana? O que é essa postura de meditação? Os textos vão descrever várias delas. Existem várias posturas descritas como posturas de meditação, mas para a gente o que importa é que seja uma postura firme, leve e confortável, que possa ser sustentada por um longo tempo e que te possibilite manter as costas retas, tá bom? Então vamos acrescentar esse ponto quando a gente fala do asana meditativo. É necessário manter as costas retas. Vocês já viram, ajustes podem ser feitos, ajustes são necessários, né, para que a gente possa ir convertendo essa nossa posição corporal de fato em um asana. Se não for firme, não for estável, não for leve, não for confortável, eu não puder ficar com as costas retas, não é um asana meditativo, tá? Então é nossa responsabilidade encontrar as adaptações necessárias para isso. E essas adaptações são diferentes posições das pernas, apoiar-se sobre uma superfície mais alta, então uma almofada ou qualquer tipo de suporte. Existem aqueles banquinhos, já viram aqueles banquinhos que os budistas em geral usam para fazer suas meditações, onde você ajoelha e senta, né, sobre esse banquinho. Existem cadeiras de meditação, existem cadeiras normais, né? E todas essas adaptações são bem-vindas. Mas voltando. E por que é importante manter as costas retas? Ops, acho que deu uma travada. Bom, e por que é importante manter as costas retas? Porque a partir do asana, o passo seguinte, né, descrito nos textos do yoga, é pranayama, a respiração. E a gente não pode imaginar fazer pranayama, fazer a respiração, quando a gente não tem, né, o nosso corpo liberado, disponível para isso. Se a gente coloca curvaturas não naturais na nossa coluna, vão ser criadas áreas de compressão. E isso vai fazer com que a respiração não seja ampla, né, e não seja natural. Além dos pranayamas, existe a aplicação dos bandhas. A gente já viu ontem o princípio de Mula Bandha, a gente vai ver na semana que vem o princípio de Uddiyana Bandha. E depois também tem Jalandhara Bandha, que a gente não vai ver nesse programa. Mas os bandhas acontecem na linha do tronco, né? Nessa linha do tronco também estão descritos os nadis mais importantes, os canais energéticos mais importantes, segundo os textos do Hatha Yoga. Então a gente não pode criar curvaturas e compressões que não existam, né? Senão a gente vai prejudicar a nossa dinâmica respiratória, senão a gente vai prejudicar a aplicação dos bandhas nessa postura meditativa. Bom, o asana então significa isso. Se a gente vai para um lado um pouco mais metafórico, o asana é esse espaço que nos permite contemplar. Ou o asana é essa estrutura corporal pela qual a gente vai mergulhando em nós mesmos. O asana é essa casca, essa forma, né, da qual a gente assume o corpo através dessa imobilidade que o asana proporciona
nós vamos sendo capazes de observar a mobilidade relacionada às funções vitais. Quero citar algumas passagens importantes de textos hoje. A primeira passagem é o Goraksha-Shataka, é o primeiro tratado de Hatha Yoga. E atribui-se ao Goraksha-Shataka a inauguração disso que a gente vai chamar de Hatha Yoga. E ele diz o seguinte: há tantos asanas como espécies de criaturas. Dos 84 lakhs é uma medida, e isso vai representar para a gente 8,4 milhões. Shiva enumerou 84 asanas. De todos os asanas, somente 2 merecem distinção especial. Um se denomina Siddhasana e o outro Kamalasana, que é sinônimo de Padmasana, a postura de lótus. Apenas isso. O Hatha Pradipika, um tratado que ficou mais famoso, mais conhecido desses tratados do Hatha Yoga, é posterior ao Goraksha-Shataka. E ele vai dizer: 84 asanas foram enumerados pelo Senhor Shiva. Descrevo agora os 4 mais importantes entre eles. Siddhasana, Padmasana. Sim, melhor entre eles é Siddhasana, no qual se deve permanecer comodamente. E eu não vou entrar em detalhes de quais são essas posturas, porque na verdade não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é mostrar que, de todas as possibilidades de asanas, 8,4 milhões, ou 84, ou qualquer número que seja, os asanas mais importantes descritos por esses tratados sempre vão ser os asanas meditativos. Goraksha-Shataka descreve apenas 2 asanas em seu tratado de Hatha Yoga, e são 2 asanas meditativos. O Hatha Pradipika vai descrever outras posturas também não meditativas, mas ele deixa bem claro que as 4 principais, são as posturas meditativas. E eu quero citar dentro da nossa prática de hoje, isso vai direcionar, né, o que a gente vai fazer, uma interpretação dos Yoga Sutras de Patanjali, uma tradução por Taimini, que diz: para adquirir o domínio de um asana, Patanjali oferece 2 sugestões valiosas. Uma é o gradual relaxamento do esforço. A manutenção do corpo físico em uma posição imóvel por longos períodos de tempo requer grande força de vontade, com a mente tendo que ser dirigida constantemente para o corpo a fim de mantê-lo na posição fixada. Mas esse não é o estado desejado. A mente tem que ser liberada da consciência em relação ao corpo. E ele vai dizer que o praticante é aconselhado então a ir relaxando o esforço gradualmente e transferir o controle do corpo da mente consciente para a mente subconsciente. E a mente consciente pode então desse modo retirar-se do corpo sem afetar a condição fixa do corpo, ou seja, a gente começa praticando conscientemente, com uma atenção direcionada, né, a sustentação do asana, mas essa atenção, essa sustentação, ela vai sendo gradualmente transferida para essa inteligência subconsciente que faz com que a gente possa permanecer firmemente na postura sem ter que ficar o tempo todo comandando para que isso aconteça. Bom, eu estou falando muito e tem alguns comentários que eu não consigo enxergar daqui, mas depois eu peço que me mandem por mensagens. Mudras de mãos, rapidamente. Então eu coloquei esse tema, mudras de mãos, porque foi um dos pedidos também das perguntas, mas não fazem parte da tradição do Hatha Yoga. Não há nenhuma descrição de mudras de mãos nesses tratados do Hatha Yoga. Esses mudras de mãos, eles vão ser mais relacionados a gestos ou símbolos e que vão estar ligados às tradições mais devocionais. E por que eu incluí mudras de mãos, então, na nossa prática hoje? Eu incluí porque é possível também, através deles, sentir seus efeitos concretos pelo corpo. Eu incluí porque
através desses mudras de mãos que a gente vai fazer apenas 2, é possível sentir concretamente os seus efeitos na postura, tá? Na postura de meditação. E a gente vai ver isso na prática, tá? Porque a aplicação do tônus nas mãos, ela pode ser transferida também para o tônus do corpo todo. As nossas mãos têm grande sensibilidade e tudo aquilo que a gente entende nas mãos, é mais fácil entender nas mãos, a gente pode transferir também para o nosso corpo todo. Vamos à prática. Muitas formigas hoje. Depois eu indico, tá? Depois eu coloco todos esses livros nos stories. Começamos sentados, então, nisso que a gente vai chamando de postura de meditação. Qual é essa postura? Já falamos, né? Depende de cada um. Mas essa postura onde você vai procurando se estabelecer firmemente ereto, confortavelmente ereto. É importante que o corpo fique solto. É importante que você possa sentir que há amplitude respiratória, que não está criando compressões, né, desnecessárias em nenhuma parte do corpo. E o que nós vamos fazendo hoje é procurar ir criando condições de permanecer de forma mais firme, mais leve, mais confortável na postura de meditação. Tá? Então, assim como a gente colocou à prova esses conceitos, fazendo uma prática mais vigorosa no dia da saudação ao sol, a gente também coloca à prova esses conceitos de uma outra maneira, agora buscando a imobilidade na postura meditativa. E comece estendendo então as pernas à frente e fazendo movimentos com os pés, apontando os dedos bem para frente e bem para trás. Quando apontar os dedos para frente, aponte bem para frente e sinta essa amplitude. Quando apontar para trás, aponte bem para trás e os calcanhares vão lá para frente. Quando aponta os dedos lá para frente, você sente um alongamento na parte anterior das pernas. Quando aponta os dedos lá para trás, você sente um alongamento na parte posterior. E vá fazendo círculos. Para o outro lado. Então afaste assim um pouco as pernas.
E aí você vai fazendo com que os pés, né, como se você quisesse tocar os dedões dos pés lá para o centro, e depois você deixa que as laterais toquem o chão lá, a lateral externa, e você traz de novo, trazendo os dedos para o centro, que é a parte mais importante do que a gente está fazendo, e depois para fora, que é o momento onde você relaxa um pouco mais. Bem, solte as pernas. E aí vem segurando com a mão direita, com as duas mãos, o pé direito. E faça como quem quer trazer esse pé em direção à orelha contrária. Então você não vai com a cabeça em direção ao pé, você vem com o pé até onde for possível chegar. Em direção à sua orelha, à sua cabeça, a orelha contrária. E observe o alongamento que isso faz na parte posterior da coxa, lateral, região glútea, mas também nessas articulações, tornozelos, joelho, coxa com quadril. E aí vai fazendo como se você quisesse agora trazer esse pé em direção à orelha do mesmo lado. Então o joelho vai bem lá para trás. Isso muda o alongamento. E volte. Trocamos a posição das pernas. Então agora você traz o pé esquerdo em direção à orelha contrária. Em direção à orelha do mesmo lado. E a gente vai fazendo então essas práticas que não são exatamente asanas, mas que servem para ir dando uma maior mobilidade à região do quadril, essas articulações das coxas com o quadril. E volte. Normalmente, quando não conseguimos ficar bem sentados na postura de meditação, um dos principais impedimentos é justamente a mobilidade dessas articulações das coxas com o quadril. Vamos fazer aí agora sim, um asana que já fizemos anteriormente, o arqueiro Dhanurasana. Você segura no dedão do pé esquerdo, tá? Com a mão esquerda, e na lateral do pé direito com a mão direita. Se possível, a perna esquerda fica estendida lá para frente. E você vem elevando e puxando o pé direito em direção à orelha do mesmo lado, como se você fosse um arqueiro atirando uma flecha. O olhar para frente, o cotovelo para trás e para cima, o joelho lá para trás. Procure se manter firme, estável na postura, fazendo da forma mais leve que puder. Volte. Troque a posição das pernas, então você segura o dedão direito e a parte externa do pé esquerdo e vá trazendo o pé em direção à orelha. Volte. Flexione as pernas, apoiando os pés no chão. Deixe os joelhos bem afastados, os pés bem afastados, os joelhos também bem afastados. E aí você vai aproximando o joelho esquerdo do chão, depois o joelho direito. Você vai percebendo que o seu quadril também se eleva.
E você vai tentando fazer com que o quadril se eleve cada vez menos. E com isso vai treinando um pouco essa mobilidade das articulações das coxas com o quadril. Porque se essas articulações das coxas com o quadril não estiverem bem móveis, se for forçar a postura, vai acabar sobrecarregando os joelhos. Então, em geral, o que a gente precisa fazer é treinar a mobilidade dessas articulações. E pare no meio. Então, a perna esquerda passa por baixo da perna direita. Apoie o peito do pé, aqui ao lado direito do quadril. Se possível, você apoia o pé direito na parte oposta do joelho esquerdo, tá? Cruzando do outro lado. E aqui a gente faz uma torção. Você abraça a perna direita, né, que está para cima, com o braço esquerdo, e vira lá para o lado direito. Procure manter o apoio dos isquios no chão. Quando voltar, você vai passar o pé direito para o outro lado. Então, os joelhos vão ficar sobrepostos, ou o mais próximo disso possível. Os pés, peito dos pés ficam apoiados no chão aos lados do quadril. E você se senta entre os calcanhares. Isso é uma postura meditativa, também descrita em alguns desses tratados, chamada Gomukhasana. Não se apoiam nos joelhos da perna de cima. Nessa postura, venha flexionando o tronco à frente, apoiando as mãos no chão, e você vem então aproximando o quanto for possível o abdômen da coxa, queixo ou testa do joelho. Volte. Trocamos a posição das pernas. A gente começa com aquela primeira torção. Então a perna direita passa por baixo da esquerda, apoiando o peito do pé lá do lado esquerdo do quadril. E o pé direito cruza e se apoia ao lado do joelho esquerdo. Aí você vai abraçando esse joelho de cima, vai virando o ombro lá para trás, torce. Enquanto vai fazendo a torção, você vai aproximando, né, e cuidando para que os isquios fiquem em contato com o chão. Como estamos trabalhando com essas articulações, nosso objetivo não é apenas torcer, mas é encontrar esse contato
do isquio do lado esquerdo, principalmente do chão. Ótimo. Completamos Gomukhasana, agora para o outro lado. Joelhos sobrepostos, você se senta entre os calcanhares, mãos apoiadas no joelho, observe-se. E se você se sente confortável, assim, essa é uma postura que você pode usar como postura meditativa. Gomukhasana. E vamos flexionando o tronco à frente, apoiando as mãos no chão, aproximando o abdômen das coxas, da coxa. Volte. Faça Gomukhasana e vamos passando a Bhadrasana, outra postura descrita como postura meditativa, fazia parte de uma daquelas 4 descritas no Hatha Pradipika. Vai unindo a planta dos pés, as mãos seguram os pés, os joelhos afastados, os joelhos caem em direção ao chão. E mantenha as costas retas como uma postura meditativa. Se você precisar, leve os calcanhares mais para frente. E vá relaxando as articulações das coxas com o quadril, permitindo com esse relaxamento que os joelhos se aproximem do chão. Dê atenção também à região do tronco. Essa é uma postura meditativa, então procure deixar as costas bem retas. A cada vez que você inspira, deixe as costas retas, cresça com a coluna. E a cada vez que você solta o ar, relaxe bem as articulações das coxas com o quadril, deixando que os joelhos se aproximem um pouco mais do chão. E assim você vai procurando firmeza e relaxamento simultaneamente, numa mesma postura. Para algumas pessoas isso é muito confortável, elas apoiam completamente as coxas, os joelhos no chão, e pode ser usada como uma postura de meditação também. Para outras pessoas, ela serve como uma preparação para que você se sinta melhor na sua postura de meditação. Vamos mantendo a perna esquerda assim como está, a perna direita se estende lateralmente, tá? O máximo que você puder. Vá procurando deixar as costas retas e vai flexionando lateralmente o tronco, como quem vai segurando então no pé direito. Primeiro se preocupando em aproximar a lateral direita do abdômen da coxa. Peito aberto, voltado para frente, umbigo para frente. Leve o braço esquerdo lá para cima.
Estenda, cresça. E vai procurando, a cada expiração, aproximar um pouquinho mais o abdômen da coxa. Isso já começa a trabalhar não só com a mobilidade da articulação, mas já começa também a alongar a região lombar, que é responsável por grande parte dos encurtamentos que dificultam a postura ereta. Então você alonga a região lombar do lado esquerdo, principalmente agora. E vá voltando. A gente vai apoiando as mãos no chão à frente do joelho esquerdo e vamos nos deitando sobre a perna esquerda. O braço direito vai se estendendo lá para frente e você começa a alongar essa musculatura das costas do lado direito agora. Mas perceba que ainda há um trabalho na articulação das coxas com o quadril. Volte. Voltamos a Bhadrasana e vamos ver se algo mudou com esse alongamento que fizemos agora. Alongamos principalmente a perna direita. Veja se muda algo. A perna direita fica assim flexionada, estenda a esquerda lateralmente, bem afastada. É claro que alcançar o pé é um objetivo, mas você vai deslizando a mão esquerda pela perna e segura onde alcança. Tá? E aí vai, no primeiro momento, deixando o peito aberto, voltado para frente, o umbigo para frente, não vai se inclinando como quem leva o umbigo em direção ao chão. Você quer levar a lateral esquerda do abdômen em direção à coxa. E tendo encontrado essa posição, aí você vai estendendo o braço direito lá para cima. Então existe esse ganho de mobilidade relacionada ao alongamento das pernas, das articulações, mas também começa a haver o alongamento da região lombar agora do lado direito. É claro que não só lombar, mas eu estou chamando a atenção para a lombar porque é essa musculatura que muitas vezes nos impede de ficar bem sentados. Volte. Apoiando as mãos no chão à frente do joelho direito. Aproximando o abdômen da perna, se acomodando. Quando chega no seu limite, o braço esquerdo se estende lá para frente.
voltamos para Bhadrasana. Uma terceira vez. E aqui procuramos permanecer com firmeza, leveza e conforto. E tendo se estabelecido na postura, vamos procurar fazer o que aprendemos ontem, aplicando o princípio de Mula Bandha. Então vá fazendo a contração e elevação do esfíncter anal, como quem procura com isso firmar a base da coluna e ao mesmo tempo procura esse caráter ascendente, esse impulsionamento de baixo para cima, e você vai crescendo na postura, sustentando o princípio de elevação do Mula Bandha. E você mantém, sustenta a firmeza da região do assoalho pélvico. Perceba que quanto sustenta a Mula Bandha, a região do abdômen também fica mais firme. E a musculatura que envolve a região sacral, a parte mais baixa da coluna, também fica firme. Desfaça a Mula Bandha e observe o que muda na sensação que tem na postura. E refaça, vá contraindo, mas mais do que contrair, vá elevando o esfíncter anal. Como se quisesse chegar com essa elevação por dentro do corpo até a altura do umbigo. Cresça. Desfaça a Mula Bandha, estenda as pernas. E essa é uma outra postura meditativa chamada Dandasana, que para algumas pessoas também é bastante confortável, mas para a maioria das pessoas não é. Então faça um tipo de ajuste que é levar os isquios lá para trás. Com as mãos você ajuda a puxar esses ossinhos do quadril, né, os isquios, lá para trás. Talvez com isso você crie uma posição do quadril mais cômoda para manter a postura. Mas talvez, ainda assim, sinta uma tendência de cair para trás. Essa tendência é parcialmente causada pelo encurtamento das musculaturas das pernas, né, da parte posterior das pernas e da região lombar. Então vamos flexionando o tronco à frente, com as costas retas, então as mãos vão caminhando, segurando as pernas. E você chega até onde for possível chegar, mantendo as costas retas, garantindo que faz então a flexão a partir da região mais baixa da coluna, aproximando a parte baixa do abdômen, lá das coxas, como quem quer alongar essa região sacral, essa parte baixa da região lombar. E você não quer alongar ainda a parte alta da coluna. A cabeça não está solta lá para frente, você não está acorcundando a região torácica. A região torácica está reta, o peito está aberto. Você está fazendo a flexão e o alongamento das partes mais baixas da coluna e também da musculatura posterior das pernas. E é assim que vamos permanecer hoje em Paschimottanasana. Não vamos flexionar a região torácica, não vamos soltar a cabeça à frente, vamos manter a atenção da lombar para baixo até a planta dos pés.
E nessa postura, faça de novo esse princípio de Mula Bandha, vá firmando a região do assoalho pélvico, mas principalmente colocando elevação no esfíncter anal. E com isso você quer distanciar um pouco mais a cabeça do quadril. E observe o que muda na sensação de alongamento da região lombar quando aplica a Mula Bandha. O que muda na firmeza da região do abdômen. E, consequentemente, como ficam, então, seus movimentos respiratórios. E lentamente vá desfazendo o Mula Bandha e observando como isso interfere na sensação que tem da postura da pinça. E vamos voltando. Voltamos para a Dandasana. Veja como é permanecer em Dandasana agora, tendo suavizado um pouco a resistência dessas estruturas corporais, da parte posterior das pernas, da parte baixa da coluna, da região lombar. Deitamos de costas. Quando deitar, abrace os joelhos, puxe-os para o peito. Pavana Muktasana, uma postura onde você sente o contato da coluna apoiada no chão. Experimente essa sensação de costas retas, nesse contato firme da coluna com o chão. Estenda as pernas e vamos virando de bruços. Porque entramos no terceiro aspecto do que a gente vai buscando como preparação para a postura de meditação. Então o primeiro foi a mobilidade das articulações de coxas com quadril, depois agora foi o alongamento dessas musculaturas posteriores de pernas e abdômen e lombar. E agora a gente vai entrar numa terceira etapa, que é a busca pelo tônus da musculatura da coluna, que nos ajuda a manter sentados eretos. A gente vai fazer isso pela variação da postura da cobra, Bhujangasana. As mãos se entrelaçam, apoiadas sobre o quadril. Você já sabe, pernas próximas, peito dos pés no chão. E vai fazendo como quem olha lá para frente, depois para cima. E perceba que a parte responsável pela sustentação do corpo assim elevado é a musculatura profunda das costas,
essa musculatura que fica ao longo do eixo da coluna, que envolve a coluna, especialmente na região torácica. Então é um esforço de elevação, mas também de virar o peito bem para frente. Volte. Enquanto relaxa, observe essa musculatura que fica ao longo da coluna. E nós vamos repetir, mas agora com as mãos apoiadas ao lado das costelas, os cotovelos lá para cima, fechados. Você faz força para aproximar os cotovelos lá atrás nas costas. E aí de novo aponta o queixo bem para frente, para cima. Então você não se sustenta nas mãos, porque se sustenta através da musculatura das costas. Volte. E quando voltar, empurre o chão com as mãos, passamos para Balasana. Testa no chão. Elevando o tronco, passamos a Vajrasana. Assim, sentando sobre os calcanhares, joelhos no chão. Se essa posição é muito incômoda, você não fica. Mas essa é uma outra postura de meditação também descrita, Vajrasana. E se é confortável para você, você pode passar também a adotá-la. Se não é confortável, a qualquer momento você muda para uma postura de pernas cruzadas. Se é confortável, permaneça assim mais um instante. Se se arrependeu, troque, fique de pernas cruzadas. Nós vamos fazer aqui a postura da montanha. Então vá unindo a palma das mãos acima da cabeça, cotovelos abertos. E estenda os braços lá para cima, cresça. Em Vajrasana pode ser mais fácil fazer essa postura. E sustentando a postura, comece a fazer a contração, mas principalmente a elevação do esfíncter anal, naquele princípio de Mula Bandha. E veja se pode elevar as mãos um pouco mais, deslizar as escápulas um pouco mais lá para cima. Quanto mais vai elevando o esfíncter anal, mais vai procurando a sensação de tração na coluna.
os braços, desfazendo Mula Bandha. E vamos sentando de pernas cruzadas. Ou qualquer outra variação disso que você chama de postura de meditação. E perceba aquilo que eu li na tradução dos Yoga Sutras por Taimini, onde fazemos um certo esforço inicial no sentido de manter o corpo firme na postura, mas que isso vai pouco a pouco se transferindo para uma inteligência subconsciente que sustenta a postura de forma firme e confortável. E que essa inteligência subconsciente, ela faz ajustes mais precisos, mais finos do que aqueles que podemos fazer conscientemente e racionalmente. Porque o corpo vai adotando, assumindo uma tendência de se encontrar no seu próprio eixo. Para isso ele usa o exemplo do peão também. Imagina aquele peão girando. Se você coloca, né, como se você desse um tapinha nesse peão e ele inclina para o lado, pela sua atividade giratória, ele tem uma tendência de voltar para o seu eixo vertical. Assim deve ser a nossa postura de meditação. Por mais que existam momentos onde a postura sai do seu eixo, essa inteligência subconsciente vai trazendo o corpo de volta ao seu eixo, sem que você tenha que comandar racionalmente esse processo. Observe a região do assoalho pélvico. Deixe essa região firme. Fazemos Mula Bandha, sem excesso de esforço, sem tensão. Coloque a firmeza na região do períneo e vá fazendo a elevação do esfíncter anal, como quem quer com isso deixar as bases da coluna firmes. Lembra do exemplo do guarda-sol que se firma na areia? E ao mesmo tempo impulsionar o tronco todo lá para cima. Para isso não precisa de excesso de esforço, aliás, se contrair com muita intensidade atrapalha. É um tônus adequado. Um tônus adequado na região do períneo, um tônus adequado na elevação do esfíncter anal, que mantém a coluna firme, alta e leve. E assim permanecemos vá criando a referência disso como sendo a sua postura de meditação. Nós vamos voltar para isso várias vezes ainda.
Tá? Então existem muitas outras formas da gente ir se acomodando melhor na postura de meditação. E esse vai sendo um dos papéis também dos próximos dias. Tá? A postura meditativa, ela é um grande desafio para a gente, que sentamos em cadeiras, em sofás e não estamos tão acostumados. Eu vou ficar devendo os mudras de mãos e vamos fazer isso amanhã, tá bom? Eu preferi priorizar a postura meditativa e não correr com ela. Fazemos os mudras de mãos amanhã. Então não percam no começo da prática, a gente vai começar com isso, tá? Antes de entrar no nosso tema de amanhã, a segunda semana desse nosso programa.